Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai você? Estamos aqui para mais um vídeo da nossa parceria com a APPrev, tá? No vídeo de hoje nós vamos tratar de uma situação muito intrincada que tem gerado muitas discussões, ok? Mas antes, me apresentando, né? Meu nome é Bruno Martins, sou atuante na área de regime próprio, advogado, consultor jurídico, palestrante, né? E estou nas redes sociais também, Facebook, Instagram, YouTube. Você pode digitar lá, Previdência do Servidor ou Bruno Martins, que você vai nos encontrar. E nós temos uma parceria com a Associação de Entidades de Regimes Próprios do Estado do Paraná, né? Capitaneada aí pelo nosso amigo Márcio Apolinário, onde nós respondemos a questionamentos enviados pelos associados. E como eu disse, hoje a discussão é bastante intrincada, tá? Olha só, o tema é esse aí, pensão por morte inferior a um salário mínimo, ok? E olha a pergunta que chegou. A pergunta que chegou veio lá de Arapongas, né? A Juliana mandou pra gente. Ela nos procurou no Facebook, primeiramente. Eu falei, olha, se você é associado da APPrev, encaminha pela APPrev o seu questionamento, né? A gente tem essa parceria aí que lhe permite ter essa resposta de forma gratuita, né? Então, já convido aí a todos os associados à APPrev a fazer a mesma coisa, ok? Bom, vamos lá, vamos ao questionamento dela. Eles precisam conceder uma pensão, só que essa pensionista já tem uma aposentadoria junto ao INSS e lá ela recebe o salário mínimo. O valor da aposentadoria anterior, ou seja, do benefício que o falecido recebia, era R$ 450, mas haviam complementos. O primeiro para chegar no salário mínimo nacional e o segundo para chegar no salário mínimo municipal, que é de R$ 1.409. E aí a dúvida é se pode hoje calcular a pensão sem observar os salários mínimos, né? Sem observar os salários mínimos, ok? É uma pergunta bastante interessante, tá? Por quê? Porque ela já trata de aspectos relacionados à emenda constitucional número 103. Mas antes de partir para a resposta propriamente dita, eu queria falar um pouquinho sobre esses complementos que estão aí. Vejam só, esses complementos não são benefício previdenciário, tá? Eles são a forma de cumprimento de uma ordem constitucional de que o servidor não pode receber menos do que um salário mínimo, no caso nacional, e para aqueles que têm salário mínimo regional, menos que um salário mínimo regional. Então, eles não compõem o cálculo dos proventos. Bruno, como assim? Como você prova isso? Se esses proventos, e aí vou voltar aqui, né? Se esses proventos de R$ 450 viessem tendo aumentos de forma a superar o valor de 1.100, que é o R$ 1.100 hoje o salário mínimo, ou 1.409 o salário mínimo municipal, esses complementos, essas complementações desapareceriam. Na verdade, toda vez que esses 450 tivesse aumento, né, essa complementação ela teria que ser reduzida, porque a intenção era garantir apenas e tão somente o salário mínimo. Por isso eles não compõem a estrutura do benefício de aposentadoria que gerou a pensão. Ok? Tranquilo? Beleza. Superado isso então, primeiro aspecto. Partimos do pressuposto de que o óbito é posterior à emenda 103. Então, o óbito ocorreu após, né, 13 de novembro de 2019. E aí, quando a gente parte desse pressuposto, a gente chega aqui, ó, na nova redação do parágrafo 7º do artigo 40, tá? Redação essa que causa muita polêmica. Por quê? Porque ela começa dizendo que, em regra, quando ela fala observado, disposto no parágrafo 2º, em regra, a pensão não pode ser inferior a um salário mínimo. Mas ela põe uma exceção, salvo, né, ou melhor, isso só vai acontecer quando a pensão for a única fonte de renda formal oferida pelo dependente. Ou seja, se houver outra fonte de renda, a pensão pode ser inferior ao salário mínimo. É isso que está nos dizendo, né, o parágrafo 7º na sua primeira parte. Aí vem a segunda. O benefício de pensão por morte será concedido nos termos da lei do respectivo ente federado. Tem muita gente que está pegando essa segunda parte
e dizendo que, pela exigência de lei local, a primeira parte só pode ser aplicada se for adotada expressamente pelos municípios. Eu não concordo. Para mim, a segunda parte fala do benefício como um todo. Agora, a primeira parte do parágrafo 7º, estou voltando nela aí, é clara, já deu os contornos. Pensão por morte inferior a um salário mínimo só será possível quando? Quando a pensão não for a única fonte de renda. E aí, se a gente volta no questionamento apresentado, tá? E aí, a minha opinião, primeira parte auto-aplicável, né? Se a gente volta no questionamento apresentado, a que conclusão a gente chega? A gente chega à conclusão de que pode sim calcular a pensão por morte sem os complementos. Por quê? Porque há uma outra fonte de renda formal por parte daquela pensionista, que é a aposentadoria que ela já recebe. Veja bem, o dispositivo não fala em remuneração, ele fala em outra fonte de renda formal. Ou seja, né? Ou seja, é renda que pode não vir só do trabalho, pode vir, por exemplo, de um benefício previdenciário, como é o caso, ok? Então, gente, a meu ver, é possível sim, ao regime próprio lá de Arapongas, quando calcular a pensão, quando for pagar ela, deixar de aplicar os complementos que ele está aplicando, tanto para o salário mínimo quanto para o salário mínimo municipal, tá bom? Muito obrigado pelo questionamento, fico aguardando uma próxima pergunta. Um abraço e até a próxima.